Existem vários sobreviventes que estão vindo, trazendo seus relatos, né? São vários sobreviventes. E um desses sobreviventes trouxe aquela história que eu contei para vocês sobre o Elon Musk ele é filho, né, da May Musk, e a May era satanista, né? Fazia parte do grupo satanista, do grupo Ilu, né? Ilumina, né? E ele também, porque ele é filho dela, ela iniciou ele ali também no caminho. Mas aí, com toda essa movimentação dele, ele sempre foi democrata, ele sempre votou nos democratas, ele sempre deu dinheiro, muito dinheiro para a campanha dos presidentes democratas, tá? Ele sempre namorou mulheres que eram democratas. Mas nesse último ano, né, eu acho que talvez com aquela história do filho dele ter sido, como ele fala, né, ter sido contaminado com o vírus woke, o filho mais velho dele, se vocês não sabem, ele é uma mulher trans, né? E eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que se fosse uma mulher trans normal, assim, com um comportamento normal, eu acho que, sinceramente, não ia se importar. Mas ela é realmente muito... Se fosse minha filha, se fosse um amigo, eu ficaria muito preocupada, porque ela não é estável. Aquela menina tem problema, tá? Então, o que acontece? Mas um desses sobreviventes era da mesma idade, mais ou menos da mesma faixa etária do Elon Musk, e fazia parte dos grupos dele, porque as crianças nas famílias Ilu, o que acontece? Eu já expliquei isso para vocês também. Existem, Fabi, boa tarde, querida. Existem dois tipos de crianças envolvidas nesses cultos, né? Uma parte das crianças é chamada de crianças de hierarquias. São crianças... Ei, querida. São crianças que são de famílias que têm a linhagem sanguínea dessas famílias vem dessas linhagens antigas, Ilu, né? Iluminar, né? Então, essas são as crianças de hierarquia, tá? E são crianças mais ricas, de famílias ricas, essa coisa toda. Essas crianças, elas geralmente não serão sacri, né? E não serão também ali muito atordoadas. Essas crianças, elas serão escolhidas para missões importantes, para serem presidentes da República, para serem secretário de Estado, para ser ministro da Defesa, para ser um médico proeminente, para ser um advogado proeminente, para ser um general attorney, né? Aquela pessoa que tem muito poder nas mãos. Essas crianças de hierarquia são escolhidas a dedo, tá? Elas são escolhidas através de quê? Existem nesses grupos satânicos, gente, na verdade, é errado falar que é satânico, tá? Eles são luciferianos. A diferença de satânicos para luciferianos é o seguinte: os luciferianos, eles querem poder, eles querem controlar, mandar no mundo. Eles querem poder. Os satânicos, satanistas, que vem do Anthony LaVey ali, apesar do LaVey ter sido um Ilu também, iluminar, né? Os satânicos, eles querem só quebrar os padrões da sociedade, tá? Então, ao invés de adorar Deus, eles adoram o diabo, aquela coisa toda. Os luciferianos, não. Os luciferianos, eles querem dominar o mundo, eles se acham deuses, tá? É o caso da família real britânica, aí, por exemplo, de várias ordens religiosas, né? De líderes religiosos também, e de vários presidentes, etc. Então, gente, essas pessoas analisam essas crianças fazem testes, essas crianças são submetidas a infindáveis testes de inteligência, de QI, se elas têm uma abertura psíquica, se elas vão conseguir, tipo assim, se elas são paranormais mesmo, tá? Aqui no Brasil a gente falaria de uma mediunidade acima do normal, né? Então elas são escolhidas dessa forma, tá? E elas são escolhidas pelos os altos sacerdotes dos luciferianos, né? Que são os Ilu, né, gente? É a mesma coisa. Então, essa sobrevivente que vai aparecer na mídia daqui a pouco, contando isso tudo, ela entrou junto com o Elon Musk, tá? Eles eram mais ou menos da mesma idade, ela é um pouco mais nova, e eles tinham mais ou menos ali as mesmas habilidades psíquicas, um QI altíssimo, né? O Elon Musk é um gênio, essa moça eu não sei, mas ela
pelas coisas que eles fazem, eles têm que ser muito inteligentes, tá? Todos eles têm memória fotográfica, todos eles falam mais de sei lá quantas línguas, né? São crianças muito diferenciadas e que cada vez mais eles vão trabalhar esse lado mediúnico, essa capacidade de clarividência, de profetizar, né? Como alguns aqui também no Brasil gostam de falar, essa capacidade de profetizar, de falar o futuro, de ver o futuro. Então, em 1981, o governo, a CIA, né? Criou um projeto chamado Looking Glass, junto com um projeto que era, olha só, era o Looking Glass, o Montauk, o Voice of God, a Voz de Deus, o Star Wars, eram vários projetos juntos, né? Esse projeto, o Looking Glass, era exatamente o Looking Glass, eles usavam os livros da Alice através do espelho, tá? Eu até estava lendo hoje, eles davam, porque essas crianças, gente, elas tinham 4 anos de idade. Você fala criança, você imagina um adolescente, um pré-adolescente aí de 11. Não, gente. Eu estou falando do Elon Musk com 3 anos de idade, com 4 anos de idade. Entendeu? Eu estou falando dele, um bebê, praticamente. Então, como que eles faziam essas crianças entenderem o que eles queriam? Eles davam um livro da Alice. Porque a Alice, não sei se vocês vão lembrar, eu já fiz um vídeo aqui, que é do Dan Burish, depois eu gostaria que vocês olhassem lá de novo, porque o Dan Burish é um dos cientistas que trabalhou lá, junto com o Bob Lazar. Eles não trabalharam juntos, tá? Eles não se conhecem. O Bob Lazar foi um, o Dan Burish foi outro, tá? E eles descreveram exatamente esse projeto Looking Glass. Nenhum dos dois trabalhou no Looking Glass, mas eles trabalharam em projetos similares que estavam acontecendo ao mesmo tempo do Looking Glass. E o Bob Lazar, ele teve acesso, porque o Bob Lazar, ele corrigia algumas discrepâncias que às vezes aconteciam no programa, eu vou explicar para vocês. E o que acontece? Eles eram chamados de vez em quando para solucionarem problemas, tá? Cada um na sua área. Então, eles chegaram a ver. Esse projeto Looking Glass, ele acontecia na área 51, tá? Na área 51, na seção 4 ali, no S4, tá? No andar da Alice através do espelho. Vocês lembram que eu contei para vocês que tem um... Porque cá entre nós, duvido que isso acabou, tá? Disseram que acabou em 87, eu duvido, não acabou nada, tá acontecendo lá do mesmo jeito. Tem um coelho gigante na entrada da câmera que vai para essa história aqui. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou colocar só uma fotinha. Ah, não, deixa eu ver. Para vocês entenderem o que é o lance. Vocês lembram daquele filme Contato? Que tem aquela astronauta? É o filme Contato. Ela vai para... Deixa eu colocar mais fotinha aqui. Vou colocar isso aqui para vocês, porque vocês vão entender. Eu gosto de ilustrar, sabe? Eu descobri que eu sou ilustradora. Falo com a mão. Deixa eu só fazer isso aqui para vocês, porque eu acho que vai ficar bom. Não é possível que eles vão me gongar por causa disso aqui, né, gente? Então, na porta do projeto Looking Glass, que acontece no andar da Alice, na área 51, no S4, eu já ouvi 2 fontes falando mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu pegar a foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só o que eu já ouvi falar. Tá vendo? Se vocês olharem aquele filme Contato, vocês vão ver isso aqui, ó. O filme Contato. Oh, meu Deus do céu, ficou pequeno. Inclusive, isso aqui está na capa do filme Contato, tá? Como que era essa estrutura aqui? Essa estrutura, ela é feita, segundo uma das fontes que eu ouvi, ela conta o seguinte, que um desses resgates de naves extraterrestres, eles entenderam que como que os ETs, eles dirigem essas naves. Eles não têm nem botão, nem controle, nem nada. Eles usam a telepatia
para... eles usam a ligação deles com as máquinas para conduzirem as máquinas, tá? Então, eles recuperaram uma dessas... recuperação de naves alienígenas, eles recuperaram, gente, uma cadeira de uma dessas naves. E aí eles falaram, então a gente vai fazer... deixa eu mostrar aqui, mais ou menos. A gente vai colocar esses meninos aqui. Mas peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Peraí. Não sei. É muitíssimo interessante esse projeto. Aqui eu peguei de um... Olha só, tá vendo? Isso aqui eles dizem... Isso aqui é o redondo que vocês estão vendo lá na outra gravura. E aqui eles falam que é uma... mist, como se fosse uma névoazinha, mas não é névoa. É uma substância que eles usam para conseguir fazer essa coisa se movimentar. Aqui, não sei se vocês estão vendo que está um pouco escuro. Aqui é uma cadeira. Vocês estão vendo que tem um urso louro sentado aqui com um capacete na mão? Isso aqui é uma cadeira. Então, o que acontece? Eles recuperaram de uma dessas naves que estava lá dentro da Área 51, eles recuperaram essa cadeira que o alienígena usava para se locomover. Ele não tinha instrumentos ali. Ele simplesmente sentava, pensava onde ele queria ir e ia. Né? E aí, os Estados Unidos, de posse dessa tecnologia, começou a fazer isso com essas crianças. Eles escolhiam as crianças que tinham uma maior paranormalidade. Eu vou chamar de paranormalidade, tá, gente? Porque não tem nada a ver com religião, é o cérebro, né, da pessoa. São crianças que têm a ver com... tem mais uma paranormalidade muito acima do normal. Sabe aquelas crianças que têm uma facilidade de sair do corpo, fazerem viagens astrais, ter visão remota? É por aí. Então, eles colocavam essas crianças elas ficavam em grupos de 3, tá? 3 a 3 crianças. E o que acontecia? Gente, lembrando, essas crianças tinham 3, 4 anos de idade, gente. 3, 4 anos de idade, tá? Eles eram treinados novinhos. Então, eles colocavam 3 crianças, grupos de 3, sob a supervisão de 2 generais da defesa dos Estados Unidos. Tinham 2 generais dentro lá do lugar onde estava acontecendo essa experiência, tá? Um general, inclusive, é o Michael Aquino, aquele satanista, que é um general 4 estrelas, né? Era, né? Que eu acho que a coisa já morreu, já foi lá para baixo. Eu não sei se ele já morreu, não tenho certeza. Mas ele era um general 4 estrelas, gente. Você imagina, você coloca um general 4 estrelas como responsável do projeto. Você vê a importância que esse projeto tem, não vou falar que teve, não, porque está acontecendo, a importância que esse projeto tem, tá? Bom, então, essa sobrevivente, ela estava no grupo com o Elon Musk e mais uma criança. E como que funcionava? Os 2 generais ficavam supervisionando cada vez que essas crianças faziam uma viagem. Era uma criança por vez. Ela conta que, geralmente, as meninas, elas tinham mais um poder paranormal maior. Então, geralmente, elas viam o futuro. E aí nós vamos chegar nos Simpsons também. Eu vou explicar para vocês que eu descobri como os Simpsons sabem de tudo. Sabiam. Essas crianças, elas chegam, as meninas, elas vão até o futuro, elas veem o evento, por exemplo, ela viaja no futuro e vê o Trump como presidente. Tá? Vê guerra, vê o que está acontecendo. Porque isso não é uma viagem, né, gente? Eles ficam mandando essas crianças o tempo inteiro. E os outros 2, que geralmente são meninos, eles iam e cada um deles via, geralmente tinha uma facilidade de ver passo a passo do que estava acontecendo, e o outro geralmente via as consequências do que estava acontecendo. Então, olha só, uma criança ia para o futuro, sentadinha na cadeirinha do extraterrestre, do alienígena, através desses negócios aí que eu não tenho noção do que seja, porque também eu não sou médica. Eu não sou engenheira, não sou física, não sou nada.
Essas coisas que eu uso. Então, tá vendo? O troço se movia, assim, de uma maneira muito rápida. Depois vocês assistam. Aqui, ó. Isso aqui é na S4. Isso aqui, gente, é um desenho, tá? É um desenho que o Dan Burrish fez. Quer dizer, ele fez, não. Ele foi descrevendo como que era o Looking Glass e um desenhista lá foi fazendo desenho, tá? Segundo as orientações dele. Então, uma criança ia e via o panorama todo. A outra criança ia e via o passo a passo de como aquele evento chegou a acontecer. E uma terceira criança ia para o futuro e via as consequências daquele acontecimento. Depois que essas crianças voltavam, como elas ainda eram muito pequenininhas, elas não sabiam escrever direito, elas faziam desenhos. Elas faziam desenhos do que elas tinham visto, tá? Elas falavam os nomes que elas tinham ouvido. E elas reportavam isso, gente, para os 2 generais de defesa dos Estados Unidos. Vocês estão entendendo o tamanho desse projeto Looking Glass? E o Elon Musk era uma dessas crianças. Ele foi uma dessas crianças. Então, realmente aquilo que a Babá falou, ele devia ter ele deve ter uma paranormalidade muito alta, porque essa moça também fala o seguinte, que eles também aprendiam a abrir portais, tá? Isso tudo trabalhado lá na religião do demo lá, né? Só que ela saiu, se tornou cristã, e aí várias pessoas perguntaram para ela se o Elon Musk seria o anticristo. Ela, em várias entrevistas, ela fala que não, que ele não é o anticristo, que a gente tem que pegar a Bíblia e olhar como que a Bíblia descreve o anticristo, que ele não seria o anticristo. Ela fala o seguinte, que com certeza o Trump quis a presença do Elon Musk para fazer parte do governo dele, por quê? Quem melhor para destruir grupos que você quer destruir do que alguém que fazia parte desses grupos, mas que saiu